Você já parou para pensar como as nossas raízes moldam quem nós somos? Que cada caminhada, cada memória pode ser capaz de nos ensinar algo sobre a gente mesmo? A nossa convidada descobriu isso e transformou em livro. Prenúncio é o nome do título, onde cada conto nos convida a olhar para dentro, refletir sobre os nossos sonhos, sobre os nossos traumas e a conexão com a natureza. E ela está aqui para compartilhar e nos inspirar, e até mesmo nos despertar para olharmos para as nossas raízes. Seja muito bem-vinda, Cristiane Bonesi. Muito obrigada. Já estou aqui com o livro em mãos, livro que inclusive é um privilégio, porque ainda nem foi lançado, né? Vai ser lançado agora no próximo final de semana, mas já está aqui comigo, ó. Prenúncio. Conta pra gente como que nasce o prenúncio. Bom, na verdade, se eu for voltar assim, como que nasceu a ideia da primeira história, eu vou para 6 anos atrás, quando eu resolvi que eu queria ser escritora e comecei a fazer cursos de escrita criativa, oficina de escrita criativa. E aí, em um desses cursos, com o escritor Marcelino Freire, surgiu a ideia para o conto que dá nome ao título. Ao prenúncio. Então, aqui, ó, há uns 6 anos nasce a vontade de escrever, daí já nasce o primeiro livro, que está aqui com a gente, né, quando o assunto acaba, e agora está nascendo o segundo. Só que, na verdade, o desejo de escrever nasceu lá no coração de uma criança, né, da Cris ainda pequenininha. Exatamente. Desde criança eu falava que quando eu crescesse eu seria escritora, inventava história em casa, às vezes estava de férias, ficava imaginando histórias, às vezes escrevia, às vezes não. Mas à medida que eu fui crescendo, né, fui deixando esse sonho na gaveta, fui estudar relações internacionais, desenvolvimento sustentável, trabalhei com cooperação internacional. E só depois de ter morado no exterior e ter que me reinventar, porque eu não consegui seguir com a carreira lá, aí que eu falei, então tá, acho que agora é a chance, né, então, de retomar esse sonho. E essa fala já conecta muitas pessoas, né? Porque quantas de nós e quantos de nós não deixam na gaveta um sonho? Porque até por uma questão de sobrevivência, né? A profissão, você trabalhou por muitos anos no mundo corporativo, é difícil às vezes conseguir trazer algo subjetivo, né, que é a criação, a escrita, para uma rotina ali pesada de resultados, de números. E como é que conseguiu fazer essa transição? Foi suave? Aí um dia virou a chave, agora vou para a emoção. Foi natural na medida em que eu saí do mundo corporativo por uma questão pessoal e fui morar fora, né, como eu disse. Então, eu fiquei esse tempo, eu tive o privilégio de poder me dar esse tempo para repensar o que eu queria fazer, para procurar um outro caminho, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu fui fazer os cursos de escrita. Aí despertou, né? E aqui, se no primeiro se fala muito sobre emoção, aqui você busca falar sobre a natureza. Mas aí não só a raiz da natureza, mas a raiz da nossa ancestralidade também. Isso, exatamente. Então, é um livro que traz a natureza assim com muita potência, né, como cenário, mas até como personagem. Então ele tem um quê de realismo mágico muitas vezes, né? Ele vai para uma fantasia, mas ele também tem essa metáfora, né? Ao mesmo tempo que fala da natureza, fala da gente, fala das nossas histórias, da ancestralidade mesmo. E você mencionou também que um dos contos mais desafiadores foi Ingrácia, que foi inspirado, né, na sua bisavó indígena. O que esse texto significa pessoalmente para você? É até difícil de falar, né? Porque eu não conheci minha bisavó e só ouvi falar. E, na verdade, quando eu era criança, eu não ouvia falar. Assim, eu acho, não sei se chegava a ser um tabu, mas a gente não falava disso. E há pouco tempo, assim, há relativamente pouco tempo, eu tive acesso a uma imagem dela e que algum parente distante encontrou uma foto antiga e colocou, e daí minha mãe contou a história e aquilo ficou reverberando em mim. E aí, quando eu comecei a montar o livro, eu falei, eu acho que tem que entrar essa história. E ela foi surgindo, né? A gente busca, às vezes, na geração anterior, meu avô era de origem tal, minha avó, e esquece dos bisavós, e que tem uma presença muito forte na maioria das famílias, né? Negros, indígenas, e que às vezes não são vistos, né? E aí eles se manifestam também, às vezes, através das artes. E o olhar feminino está muito presente na tua obra. O que você acha que falta ainda para atravessar, para romper na literatura o olhar feminino? Eu acho que é fundamental a gente dar espaço para o olhar feminino. Então, tanto
com obras de mulheres. Existe hoje um movimento grande, eu também faço parte de um clube de leitura que é o Leia Mulheres, que tem no Brasil inteiro, que é justamente para reforçar a importância de a gente ler obras de mulheres, porque historicamente, né, se for comparar, é ínfima a produção e o consumo de obras femininas. Mas também trazer esse olhar, trazer as personagens, o ponto de vista feminino, expor isso, né, no conteúdo também. Eu acho que é muito importante. Ou seja, tem um enorme campo a desbravar, né? E o ponto de vista feminino, né? O feminino está muito conectado com a natureza. Então, nesse livro em particular, eu acho que é uma junção assim natural, falar da mulher e falar da natureza. Cris, que é joinvilense, mora em Campo Alegre, então está muito em contato com a natureza também. Sim. E está próximo de fazer aniversário, e aí vai se dar como presente o lançamento do livro. Exatamente. Pode fazer o convite para quem nos assiste, então. Então, no próximo sábado, a partir das 15h, eu vou estar no Jardim Ceci, que é ali no bairro Saguaçu, bem próximo ao Zoo Botânico. E vou estar lançando o meu livro, comemorando o meu aniversário. Vocês são todos convidados. E na sequência, para minha surpresa, assim, um presente que eu estou ganhando também da cidade, vai ter uma apresentação do Festival Pianístico, no mesmo local, ali no Jardim Ceci também. Então... Maravilha, então. Parabéns já antecipado. Parabéns pela obra também, que outras mulheres que nos assistem também possam se inspirar nesse sentido, né? Usar suas raízes, a sua história, colocar no papel. Pode não virar uma obra publicada, mas pode virar uma lembrança, pode ser algo que as conecte consigo mesmas, né? Com certeza. Eu Mais acho uma vez, que obrigada. A gente pode aprender muito consigo mesmo à medida que a gente coloca isso no papel, os nossos sonhos e nossos sentimentos. E é sempre isso que a gente busca aqui no Ver Mais também, que a gente possa fazer essas conexões. Cris, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada.